Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa nova aula e hoje a gente vai dar início à interpretação do nosso modelo de vestido. Eu vou recapitular algumas coisas que se passaram na aula passada, né, nas aulas passadas, caso vocês não lembrem. O molde base que a gente fez não é no meu tamanho, ele é no tamanho 42 da tabela de gradação, mas vocês podem fazer tanto diante da tabela, né, encontrando um tamanho adequado para vocês, conferindo com a tabela, como também podem fazer o próprio molde base sob medida, né? Então é só substituir ali nas continhas as medidas de vocês, tá bom? A interpretação do vestido eu vou fazer no meu tamanho, no tamanho do meu molde. Eu já tenho aqui em cima da mesa, ó, igual eu dei a dica pra vocês do TNT, eu tenho a minha base aqui pronta no TNT já tem muito tempo, tá até surrada, tá vendo? E agora eu só copio ela para o novo papel de molde. Eu sempre oriento isso para vocês, que vocês não tenham que calcular toda vez uma base nova. Quando a gente alcança um resultado satisfatório na base, a gente guarda ela, a gente reserva ou no TNT, ou no algodão cru, ou até mesmo num papel mais durinho, num papel cartão. Então, depois a gente só vai utilizando a cópia, que é o que eu vou fazer aqui. Aqui em cima da mesa tá o meu molde da frente e das costas, tanto do corpo quanto da saia, que tá aqui embaixo já também, tá? Então, a gente vai começar a interpretar o modelo. Vocês já devem ter visto, né? Eu ainda estou fazendo a aula, mas até vocês estarem assistindo essa aula, com certeza o vestido já tá pronto. Então, vocês já devem estar vendo o modelo. Vou talvez colocar ele aqui na tela para vocês. E a gente vai interpretar com a ajuda da nossa amiga Joyce. Então, vamos fazer de conta aí que essa Joyce aqui é o meu corpo. Então, eu vou simular para vocês os pontos no corpo dela, aonde eu vou interpretar ali no molde, tá bom? E o interessante é que esse vestido ele é muito simples de ser feito, porque ele tem poucas alterações diante da base. Então é para vocês entenderem a importância de uma boa base e quantas possibilidades que a gente pode construir somente com essa atividade. Lá na plataforma, no Clube Costura que Cura, é só o primeiro módulo, a base. Então, assim, para vocês entenderem a riqueza de traçados que tem lá dentro, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, não lembro. Que lá dentro a gente tem aulas estruturais, que são todas as etapas das modelagens, e as aulas de interpretação, que é tipo o que a gente vai fazer aqui, né? Então, nas aulas estruturais eu tenho vários módulos, só de aulas estruturais eu acho que eu tenho 13 ou 14 módulos. Então, assim, tem aula estrutural só da base do corpo, tem de vários tipos de mangas, de vários tipos de decote, enfim. As saias também tem aulas estruturais, as calças, em janeiro vai começar a ter aula estrutural também, né? Porque o curso ele é semanal. As aulas, elas vão entrando semanalmente lá na plataforma. Então, é para vocês terem uma ideia, assim, da riqueza, né? Que com as bases, depois a gente vai juntando como peças de quebra-cabeça para formar as peças que a gente quer construir. Então, esse vestido que vocês vão me ver fazendo agora, ele é muito simples porque ele é baseado somente na base. Ele não tem grandes cálculos ou grandes interpretações ou transferências de pence mirabolantes, não tem nada disso. Então, vocês vão conseguir fazer aí tranquilamente, só com o exercício mais básico. O primeiro exercício de um clube inteiro, de um curso inteiro, a gente já consegue gerar uma peça com ele, tá? Então, aqui eu tenho na mesa o papel de molde com a minha cópia em vermelho. E agora, tudo que eu for fazer vai ser em caneta azul. E na Joyce eu vou riscar, né, de canetinha também. Então, a primeira coisa que a gente vai começar interpretando, o primeiro ponto, é o decote da frente. Eu escolhi um decote canoa, porque como eu quero um decote um pouquinho mais profundo nas costas, se eu decotar na frente e nas costas, vai ficar caindo a minha alça. Então, eu decidi não decotar na frente, fazer um decote bem raso mesmo, e atrás dar uma aprofundada. Lá na aula de molde base, que a gente já passou, vocês entenderam, eu espero que tenham entendido, que o molde base do corpo, ele fica rente ao corpo, sem folgar nem apertar. Então, tudo que a gente quer transformar agora em peça, a gente vai fazer nesse momento. Inclusive, a tal da folga de vestibilidade, que todo mundo sempre me pergunta muito lá no bate-papo, no Tira Dúvidas, né? Então, vocês sabem que o decote feito no molde base, ele fica rente ao corpo, igual tá desenhado aqui na Joyce, ó, bem rente. Então, partindo dessa informação, o que eu tenho que fazer é escolher a largura da minha alça e onde eu vou posicionar ela. Que largura que vai ter a minha alça aqui no meu corpo? E eu vou fazer ela mais pro canto de fora, mais pro canto de dentro? Como que eu vou interpretar isso? Então, se eu quero um modelo canoa, eu quero ele mais pra fora. Então, aqui com a minha canetinha vermelha, é que eu vou riscar onde é que eu vou
fazer a interpretação do meu decote. Vocês vão ver que vai mudar pouca coisa. Eu deixei o verde ainda embaixo para vocês entenderem. Eu quero que a minha alça fique mais para a extremidade, mais pro lado do ombro, assim, né? Pro lado do braço, e que fique em formato de decote canoa, tá vendo? Olha lá, ó, essa linha verde, ela é a representação do decote base e a vermelha do decote que eu quero. Então, vamos transferir isso aqui pro molde, né, de papel. Dando para observar a Joyce, é que eu sei que a minha alça, a largura da minha alça vai ficar mais perto aqui do meu ombro. Só que, lembrando que o molde base, ele é bem rente aqui naquele ossinho. Então, eu vou entrar 1 centímetro aqui e vou calcular mais ou menos uns 5 centímetros de alça, porque eu quero uma alça grossa. E vai vir até aqui, tá vendo? Então, esse vai ser o espaço da minha alça, tá? O que eu preciso que vocês prestem atenção é que isso não é regra. Nenhuma das medidas que eu vou utilizar aqui é uma regra. Vocês aqui vão desenhar o vestido de vocês de acordo com a necessidade, com a vontade de vocês, com o formato do corpo de vocês. Então, eu quero uma alça de 5 centímetros. Mas se vocês quiserem de 3, de 4, de 10, quiserem fechado, não importa, tá bom? Não importa. Se quiserem ele mais pra fora aqui, porque esse ponto aqui, ó, da extremidade, ele é bem pra fora aqui, tipo a minha camisa aqui, tá vendo? Então, eu tenho que calcular ele um pouquinho pra dentro, pra ele não ficar me incomodando, tá? Cair ele não vai, porque eu já tô calculando ele pra ele não cair. Mas eu não gosto dele muito fechado, né? Pra parecer que tá sufocando aqui a minha cava, então eu entrei 1 centímetrozinho, que é o suficiente, tá? E agora sim, eu vou manter aqui esse ponto, que vai passar bem rente aqui ao meu pescoço. E com a minha curva francesa, eu vou ligar o ponto que eu deixei, que eu mantive, com o ponto que eu acabei de fazer numa leve curva. A minha curva francesa, vou falar de novo, ó, não existe uma curva certa para o que eu estou fazendo. O que existe é uma harmonia visual. Então, sou eu quem manuseio a curva até que eu encontre o ponto que eu quero. Pode ser qualquer formato que vocês quiserem, tá? Então, aqui já tá o meu decote da frente. Agora, vamos para a lateral. Repetindo, o molde base, ele é rente ao meu corpo, ele não tem folga. Ele não é apertado, mas ele também não tem folga. Então, é nessa hora que eu decido, de acordo com o meu tecido, com o meu modelo, se eu quero que esse vestido fique rente ao meu corpo ainda, ou se ele fique um pouquinho mais largo. O que que eu quero desse vestido? Eu mantenho o ponto da cava, que a cava é bem justinha, ou eu não quero a cava tão justinha. Então, assim, o meu gosto pessoal é que ele fique rente ao meu corpo. Eu não quero deixar folgas. E diante dessa decisão, eu não faço nenhuma alteração na lateral do meu corpo. Só que o que que acontece? Eu não quero que fique pegando aqui embaixo da minha cava. Então, eu vou fazer uma alteração de descer o ponto da cava. O ponto principal da cava é aqui, mas eu acho que vai ficar me sufocando. Então, eu vou descer 1 centímetro apenas, ó. 1 centímetro basta para eu poder fazer o que eu quero. E aqui é uma coisa interessante, se vocês quisessem ele mais larguinho, vocês, a partir do ponto, né, que vocês desceram a cava, se for descer a cava, é que vocês iriam mais pro lado, vocês afastariam aqui. Eu vou dar como exemplo, faz de conta que eu quero o meu molde mais larguinho no meu corpo, que ele fique soltinho no meu corpo. Então, o que que acontece? Quando eu for calcular essa medida, eu preciso lembrar que o molde está na metade, então cada alteração que eu faço de um lado, ela vai se espelhar para o outro lado. Ou seja, se eu calcular 1 centímetro a mais, né, de folga, no total eu terei 2 centímetros a mais. E aí entra uma outra informação. Tudo que a gente está fazendo aqui na frente, em relação a adaptações, é muito importante ser repetido nas costas, pelo menos para esse modelo, né, que é um modelo que vai estar alinhado aí com o corpo. Então, se eu aumento 1 centímetro no molde da frente, eu preciso também aumentar 1 centímetro nas costas. Então, em vez de 2 centímetros a mais, eu vou ter 4 centímetros a mais. E aí, vai ficar muito larga a minha peça. Então, nesse momento da folga de vestibilidade, né, na hora que a gente chegar a decidir que tipo de conforto a gente quer na peça, é muito importante que essa medida ela é multiplicada e aumentada ao final da minha confecção por 2 ou 4, tá? Nem todos os modelos eu preciso repetir tudo que eu faço na frente,
passar para as costas, não é isso. Isso não é uma regra também. Aliás, a modelagem não tem regras, tem bom senso e muita observação. Mas em casos de modelos mais comuns, digamos assim, é natural a gente fazer as mesmas alterações na frente e costas para o molde não sair do esquadro, para o molde não sair do fio, para a costura lateral não entortar, depois a gente ter feito todos os cálculos, né, para que ela ficasse centralizada, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu desci 1 centímetro, né, da minha cava, porque eu não quero me pegando muito, mas eu não vou alterar a lateral, porque é o meu gosto pessoal e sou eu quem vou usar o vestido. Mas vocês podem mudar a lateral se vocês quiserem. Agora, o que eu vou fazer é retraçar aqui a minha cava, desse ponto até esse ponto. Não é mais a linha vermelha que me importa, o que me importa agora é a minha nova linha azul que eu vou fazer. E aí, de novo, ó, eu encontro a melhor curva que eu quiser para o meu molde, que ligue esses 2 pontos. Se eu quiser encontrar mais de uma curva e ir adaptando a curva francesa, né? Por exemplo, aqui eu quero mais retinho, daí eu vou curvando ela, também não tem problema, tá? Então, esse daqui já é o desenho da minha modelagem da frente. E agora, tudo que eu preciso fazer é ligar o resto do molde para vocês verem como é que vai ficar a minha frente. Eu vou manter as pences, tá? Como a gente já falou sobre as pences, talvez não seja necessário que eu feche elas até o ponto alto do busto, isso aqui é representativo, né? Deixa eu marcar aqui pra vocês. Como o meu busto tinha 17 de distância, aqui ficou com 8,5, então eu posso fazer um círculo assim, simulando onde é que é o meu busto, eu vou fazer de olho mesmo, tá? Então, provavelmente, a pence, ela não vai fechar até o final, ela vai fechar até aqui assim, mais ou menos, as 2 pences. Mas isso aí, na hora da prova do vestido, é que a gente vai decidir até onde de verdade que a gente vai fechar essa pence. Aqui, por essa pence, eu também posso me basear se eu quero fazer muito ajustado ou não, ou se eu quero fazer uma folguinha no busto. Isso mesmo sem alterar na lateral é possível, tá? E agora a gente vai para as costas. A primeira coisa que eu vou fazer é a alteração, repetir a alteração que eu fiz. Como o meu ombro aqui é da mesma largura, porque a gente calculou lá na caixa base, então se eu entrei 1 centímetro aqui, eu preciso entrar 1 centímetro aqui também, e já vou marcar os meus 5 centímetros de alça também. E aqui, né, depois de fechada essa pence, essas laterais elas vão se encontrar de novo. Então, se eu desci 1 centímetro aqui na cava, eu também vou descer 1 centímetro aqui na cava, e novamente eu vou retraçar aqui a linha do meu ombro das costas, tá? Ó, eu vou rodando a curva, tá vendo? Eu vou até encontrar aqui onde eu acho que fique bom. E é assim que a gente trabalha com a curva francesa, não importa qual curva que vocês estejam usando aí, é dessa forma que a gente trabalha, não tem regra. E agora que eu já encontrei aqui, né, o ponto do meu ombro, o ponto da minha alça, eu vou calcular a altura do meu decote das costas. Só que o que acontece? Aqui tem uma grande sacada, né? Que muita gente gosta de usar com sutiã. Eu, particularmente, pra mim não faz diferença, que eu tenho super pouco busto. Então, se tiver um forrinho, pra mim já tá ótimo. Mas muita gente gosta, então qual a sacada aqui, ó? Eu vou pegar o meu esquadro, porque, ó, por exemplo, todo sutiã aqui. O meu sutiã, ele passa embaixo da minha cava, né? Se eu for medir mesmo, ele tá uns 5 centímetros pra baixo da minha cava. Mas eu vou usar a medida da minha cava como referência. Então, eu vou pôr aqui, ó, o meu esquadro até o ponto da cava. Então, eu sei que é mais ou menos por aqui, daqui pra baixo, que vai passar o sutiã, tá vendo? E agora, qual que é a grande sacada? Dessa linha que eu fiz pra baixo, o risco do meu sutiã aparecer é muito maior. Então, eu vou evitar descer o meu decote muito pra baixo, se eu quiser usar, se eu fizer questão de usar com sutiã. E dessa linha pra cima, eu sei que o meu sutiã ele não vai aparecer. Então, eu vou usar essa linha aqui de base, essa altura aqui. E vou traçar o meu decote com um leve arredondado, ó. Olha como vai ficar legal. Assim, eu quero. Porque daí também, ó, eu posso colocar minha alcinha mais pro lado aqui, ela não vai aparecer. Mas esse decote também é ao gosto de cada um de vocês. Vocês não precisam fazer as minhas medidas. Vocês não vão nem medir a altura aqui, né? Vamos ver quanto que vai dar.
Deu 21,5 de decote das minhas costas, mas é porque é pra mim, né? Vocês podem fazer mais pra cima, vocês podem fazer até sem decote, não tem problema nenhum. E também não vou colocar folga nenhuma na lateral, porque eu gosto dele mais rente ao meu corpo. E agora eu só vou fechar aqui pra vocês verem a simplicidade. Olha só, pronto, tá feito o meu molde base da frente e das costas. Agora, quem é minha aluna sabe que eu não gosto de pôr, não é que eu não gosto, eu acabo até esquecendo, porque é um hábito meu não pôr margem de costura nos meus moldes. Eu já coloco direto no risco. Mas aqui eu lembrei disso antes e eu vou explicar pra vocês com margem de costura, porque é mais fácil visualizar essa colocação no papel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa canetinha verde aqui que eu tava usando pra Joyce pra poder traçar a minha margem de costura. Mas agora é que tem algumas observações. A primeira delas é que a margem de costura é muito de acordo com o gosto pessoal, com a prática de quem vai costurar. Ela varia, eu acho que uma boa margem de costura que não vai ter risco de alteração, né, no final da peça, é de 1 a 2 centímetros no máximo, tá? Porque mais do que isso, se você acabar esquecendo onde é que você tem que passar a costura, ela pode alterar o tamanho da peça. Isso é muito importante, não importa a margem que você vai colocar, o importante é que você respeite a linha principal do seu molde, porque é isso que faz, às vezes, muitas peças darem errado. Vocês ficam inseguras na hora de cortar e acabam cortando com uma margem gigante. Só que daí, lá na hora de costurar, vocês esquecem que vocês deixaram uma margem gigante ou ficam inseguras e o molde fica todo troncho. E vocês não conseguem entender por quê. E é por isso, vocês têm que ter confiança. Se vocês estão fazendo molde, se vocês calcularam o molde e, né, quando dá, provam o molde base, né, e faz todos os ajustes, não tem por que desconfiar do próprio traçado. Não existe isso. Então, assim, às vezes não é que a modelagem dá errado, mas na hora do corte vocês ficam tão apavoradas que acabam cortando. Nossa, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu fazia isso. Gente, sério, deixa eu pegar aqui na régua pra ver. Eu deixava assim uns 3 centímetros do lado. E mesmo que eu cuidasse pra aproximar mais, e quanto mais pertinho eu fizesse ali da onde eu tinha deixado o risco principal, mesmo assim dá alteração, porque é aquela história. Tudo que eu faço multiplica, né, no molde. Então, se eu costuro ali uma lateral com um erro de 1 centímetro, como eu tô costurando direito e avesso, no final são 2 centímetros. E isso no corpo faz muita diferença. Então, assim, tem que ter confiança na hora de, não só na hora de traçar o molde, mas na hora de cortar, tá? Então, é por isso que eu vou fazer a margem de costura hoje aqui no papel, para vocês entenderem. Aí aqui vem um outro porém, antes que eu esqueça. Eu tenho hábito, né? Eu tenho máquinas industriais aqui, minha overlock, ele tem a minha reta. Só que dessa vez eu vou fazer na doméstica, pra gente poder fazer juntas. Então, eu vou fazer as laterais na costura francesa e a emenda da saia com a blusa no viés, tá? Então, para a costura francesa, aí sim a gente precisa deixar uma margem maior, porque ela tem um jeito específico de cortar. Então, ao invés de deixar 1 centímetro de margem de costura, eu vou deixar 2 centímetros. Isso nas emendas das laterais, tá? Só nas laterais. Porque nos decotes eu ainda vou manter 1 centímetro, porque eu vou embutir um revel. E na saia, na cintura, eu também vou deixar 1 centímetro, porque depois eu vou passar um viés, tá? Então, vamos lá. Ó, essa linha aqui é o centro das costas, que é onde vai um zíper invisível aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou separar esses dois moldes para ficar mais fácil de mostrar. Olha só, eu vou calcular primeiro os meus 2 centímetros de margem de costura aqui no centro. 2 centímetros, 2 centímetros, e aqui na lateral também vou calcular 2 centímetros. Vocês podem usar a régua assim e ir calculando, ou vocês podem ter um objeto que já tenha 2 centímetros para poder fazer essa marcação sem precisar ficar medindo, tá? Então, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui. No restante do meu molde, eu vou marcar com 1 centímetro, porque o ombro eu vou embutir, né, os dois, então também não vai aparecer. Então, em toda a minha peça agora, eu vou marcar 1 centímetro de margem de costura, em tudo.
E aqui embaixo também 1 centímetro, vou deixar 1,5 cm, vou deixar um pouco mais aqui para unir as minhas partes da cintura depois com a saia. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, tá? Que aqui vai um zíper, então essa parte aqui da dobra, ó, ela vai ser rebatida pro lado de lá. Então eu vou recortar o meu molde, mas ainda não vou recortar essa parte porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ó, reparem aqui que eu não cortei tudo, tá vendo? Porque o que eu vou fazer? Eu vou dobrar isso aqui como se fosse um zíper, como se fosse o zíper já colocado, tá vendo? E aí eu vou cortar por aqui, ó. Eu preciso fazer esse chanfrado aqui, dessa forma, pra poder colocar o zíper e eu ter uma margem pra eu esconder essa costura depois. Porque se eu cortasse, eu vou dobrar aqui pra simular, ó. Se eu cortasse acompanhando, olha como que ia ficar atrás, entende? Então, se eu quiser embutir essa costurinha, deixar ela bonitinha, limpinha, eu preciso fazer isso, tá? Então, essa daqui é a minha parte das costas. Costas é do meu vestido. Eu não vou colocar o nome do vestido, tá? Eu vou fazer as informações básicas só pra vocês verem que informações tem que ter. Então, é um vestido, é as costas. Eu vou cortar isso aqui 2 vezes, tá? Porque eu corto com o tecido dobrado e eu preciso das 2 partes do meu vestido, então eu vou cortar isso aqui 2 vezes. E o fio do meu tecido é no fio da construção do molde, lá no início. Então, eu posso só colocar uma régua aqui, ó, e fazer paralelo assim mesmo, não tem problema. E aí, na próxima aula é que eu vou falar pra vocês como que posiciona no tecido esse negócio do fio, tá bom? Vou dar uma breve explicação sobre o fio do tecido. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na frente. Eu não vou mostrar tudo, porque a frente é bem simples. Eu vou colocar a margem de costura de 1 centímetro em tudo. Vou seguir 1,5 ainda na linha da cintura, como eu fiz nas costas. E 2 centímetros na lateral. Então, só pra gente anotar, aqui tem 2 centímetros, aqui tem 1,5 centímetros. E o resto tem 1 centímetro, tá? 1 centímetro. Aqui tem 2 centímetros. Porque eu gosto de ter um espaço a mais pra colocar o zíper, tá? Então, agora, eu vou pegar o molde da frente, vou repetir aqui rapidinho e daí eu mostro o resultado já pronto pra vocês, tá? Olha só, prontinho, eu já tô aqui com as 2 partes. Lembrando que a frente, ela é cortada na dobra, então não deixo margem de costura aqui, porque aqui é que vai estar dobrado o tecido pra poder espelhar. E também eu preciso lembrar que aqui eu tenho uma pence, e que eu preciso recortar a lateral com a pence fechada para poder gerar o excesso, para não ficar apertado na hora de vestir. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu fecho a minha pence aqui, dessa forma, eu simulo um fechamento. E tá vendo como dá uma leve curva? É porque eu sou pequenininha, então não dá tanta curva, porque eu não tenho busto. Mas quando a pessoa tem muito busto, essa curva ela aumenta muito. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colar um papel aqui por trás, com a minha fita mesmo. Assim, dessa forma, ó. E agora eu fecho a minha pence com esse excesso de papel, tá vendo? Aqui, porque eu vou pegar a minha régua e vou medir aqui, ó, de uma extremidade até a outra. Eu vou posicionar minha régua, assim, e vou retraçar aqui a minha lateral. Eu corto todos os excessos. E quando eu abro, ó, fica levemente chanfrado. Mas isso evita com que fique aquele apertado aqui no busto, sabe? Quando a gente fecha a lateral, daí fica apertado aqui no busto, geralmente é por causa disso, tá? Então, isso é muito, muito importante de fazer. Outra coisa é que agora que eu tenho aqui os meus 2 modelos da parte de cima, né, da blusa, do vestido, eu preciso pensar no acabamento que eu vou fazer. E eu falei pra vocês que eu vou fazer o revel, né? Eu não sei se vocês sabem o que é revel. Mas o revel, eu vou explicar pra vocês. É aquele tipo de forro que ele não cobre toda a parte do vestido. Como eu quero um vestido mais fresco, né? Por isso até que eu tô fazendo ele decotado e tudo mais, eu não vou forrar ele inteiro. Eu vou pegar um pedaço do meu próprio tecido, pode ser de outro tecido, se vocês não quiserem usar o mesmo, e vou fazer um forro chamado revel, que vai só até uma parte do meu corpo. Esse revel, ele não tem uma regra, não tem assim, o revel ele tem que ter tantos centímetros. Não, ele não tem que ter nada de centímetros, ele tem que ter o que você quiser e o que você achar que vai segurar melhor as suas costuras para não ficar voltando, tá?
Então, ó, agora que eu já tenho minha frente e minhas costas, para calcular o revel, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar minha caneta azul de novo e eu tenho que pensar que eu quero embutir, quais as costuras que eu quero embutir. Eu quero embutir aqui o meu decote e a minha cava, para fazer um acabamento mais limpinho, e nas costas a mesma coisa, o meu decote e a minha cava. E eu tenho o ombro aqui também, que eu também quero esconder essa costura, porque o resto vai estar embutido na costura francesa, então não tem necessidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Para não precisar ficar fazendo um revel pro decote, um revel aqui pra minha cava, né? Nas costas a mesma coisa. Eu vou fazer um revel só, uma peça de revel que cubra todas essas costuras. Só que aí o que acontece? Eu tenho aqui o meu busto. Se eu simplesmente traçar uma reta aqui e fizer o forro daqui pra cima, vai ficar cortando e provavelmente vai ficar marcando, né? A costura da peça de baixo vai ficar marcando o meu busto. Então, eu vou fazer esse revel, eu vou fazer ele de olho mesmo, pra vocês verem o tanto que é fácil, tá? Eu posso usar a curva francesa se eu quiser, mas eu vou fazer ele de olho. E o que eu vou fazer? Eu vou pular a parte do meu busto, porque eu não quero aparecer o meu busto. E eu não vou chegar até a pence, porque eu não quero ter a função de ficar cuidando com essa pence. Então, eu vou fechar, vou terminar ele em cima da minha pence. E assim eu vou fazer o meu revel. Não tão curvado. Aí agora eu só vou acertar pra não ficar tão curvado, não vai ficar tão chato de costurar, já que eu vou fazer sem overlock. Tá vendo? Agora eu venho aqui com a minha curva francesa e retraço meu revel. Então eu sei que tudo que eu tenho dessa linha pra cima é revel. E agora eu vou fazer a mesma coisa nas costas. Só que nas costas daí eu tenho que ter um cuidadinho a mais. Eu tenho que, pra encaixar as costuras laterais, eu preciso ver quanto que ficou aqui, ó. Ficou com 3 centímetros, 3,2. Eu vou marcar o mesmo tamanho aqui. E aqui nas costas, sim, eu posso, até pra poder embutir essa parte aqui, deixar escondido, eu posso simplesmente traçar uma linha reta aqui. Ou o mais reto que eu puder imaginar, porque eu não quero usar o esquadro agora. E daqui pra cima vai estar o meu revel das costas. E agora, como que eu separo esse revel? Porque ele é uma peça separada, né? Eu vou pegar os retalhos que eu tenho do chão, vou emendar aqui, porque eu detesto desperdiçar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emendar, ó, eu vou ver quanto que falta aqui, ó, e vou emendar um papel, emendar com a fita mesmo. Aí eu vou virar aqui, posicionar, vou pegar uns pezinhos, esses pezinhos aqui eu que fiz, tem lá na rede social como que eu fiz. E vou passar com a caneta, com margem de costura e tudo, ó. Onde eu consigo passar por fora. Só que daí aqui no revel não tem necessidade de pegar toda essa parte do zíper. Então depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar na hora da costura mesmo, só pra gente acertar isso aqui, tá? Pra não ficar muito confuso aí. Então só copia. Mas copia bem certinho, tá? E onde tá por dentro do molde, eu vou pôr a minha régua e vou usar a carretilha. Tá vendo? E aqui, como eu tenho uma informação importante que é o fio do tecido, eu vou passar a carretilha em cima da minha linha de direção. E agora eu tiro isso, marco aqui onde é o meu fio, ó, ficou tudo picotadinho. Fio do tecido. Esse aqui é o revel das costas do vestido. E eu corto 2 vezes também no espelho. E agora eu posso só recortar, porque já tá com margem de costura e tudo. E olha só, ficou certinho aqui, eu cortei o excesso aqui, tá vendo? O meu revel não tem essa parte, eu não preciso dessa parte. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que monta e por que que não precisa dessa parte, mas isso aí é lá na hora da costura. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a frente. Eu tenho outro retalho aqui e eu posso posicionar, esse aqui não vou precisar emendar, eu acho. Não, vou sim. Prontinho, ó, já arrumei todo o meu retalho, coloco os meus pesos e vou fazer o mesmo processo, ó. Esse aqui vai vir mais ou menos até aqui, porque eu não quero a pence. Então, eu vou marcar tudo ao redor do meu revel. E aqui, na curva, a mesma coisa. Eu vou fazer direto com a carretilha, ó. Muito bem. Agora eu tiro o meu molde. Ah, o fio, antes de tirar, eu tenho que marcar o fio. Muito bem. Prontinho. Agora, eu vou interpretar a saia pra mostrar pra vocês
tá? Então eu vou reservar todos esses moldes que eu tenho aqui e vou interpretar a saia, que é a coisa mais simples do mundo. Nossa, vocês não vão nem ter como não fazer isso aqui, porque é muito simples mesmo. Vou pegar a saia base, vou fazer uma alteraçãozinha minúscula e a mesma base eu vou usar pra frente e pras costas, tá? Então, já venho, só vou posicionar o molde aqui. Voltei aqui, pessoal, com o meu molde da saia já posicionado em cima da mesa. E agora eu preciso fazer algumas considerações. Eu vou utilizar o mesmo traçado, né, a mesma cópia, tanto pra frente quanto pras costas, pra não desperdiçar muito tecido e pra mostrar pra vocês também que é possível sim fazer o mesmo molde, tá? Não precisa ficar pegando muito papel, não. Até deixei uma sobra de papel aqui do lado, mas a gente vai usar pra interpretar o bolso, tá? E alguma outra coisa que precisar. E a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse molde de saia reta, né? Porque é uma saia base reta comum, numa saia levemente em vazio. Eu não vou fazer nenhuma transferência de pence, não vou usar nenhuma técnica super requisitada. Eu só vou mesmo prolongar a linha lateral do quadril para transformar ela levemente em evasê e conseguir manter a pence, que eu vou alinhar junto com a pence da blusa, tá? Então agora eu vou usar a caneta vermelha. O comprimento da minha saia tem 45 centímetros, que é o comprimento que eu quero pra mim. Então, a partir aqui da minha linha da cintura, ó, eu vou posicionar o ponto zero da reta e vou fazer 45 centímetros aqui, essa lateral agora, que vai ser a nova lateral da minha saia. E com a minha curva francesa, eu dou uma ajustada, uma harmonizada na linha da barra aqui, tá bom? Então, esse aqui é o molde final da minha saia, esse molde com a linha vermelha. Agora, eu vou interpretar com vocês o bolso. Então, eu preciso, a primeira coisa, pensar que tipo de bolso que eu quero. Existe uma infinidade de modelos de bolsos, tá? Eu poderia fazer qualquer tipo de bolso. Então, eu escolhi o mais fácil para aprender, já que a gente tem pouco tempo para esse desafio, né? Realmente um desafio. Então, algumas coisas vocês precisam pensar quando vocês forem fazer bolso. Eu não vou trazer aqui nenhum modelo padrão, ou não vou falar para vocês que medida que vocês têm que colocar, nada disso. Eu vou fazer vocês raciocinarem como vocês querem o bolso de vocês, tá bom? Primeira coisa, o bolso serve para guardar as mãos, guardar objetos, né? Então, sabendo que essa linha aqui é a linha da minha cintura, como que eu vou visualizar isso? Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Essa linha lá é a linha da minha cintura, certo? E eu preciso vestir a minha mão no bolso, correto? Então, eu vou posicionar a minha mão aqui e vou encontrar qual é o tamanho da abertura que eu preciso para que caiba a minha mão com folga. Para isso, eu tenho a minha fita métrica. Eu vou posicionar o ponto zero da minha fita aqui na minha cintura, pela lateral, ó. Deixar ela solta aqui. E agora eu vou colocar a minha mão aqui no lugar do meu bolso. E eu vejo até onde chegou o final, deixando um espacinho, né? Daí fica a critério de vocês, não vai deixar muito. Mas aqui eu calculo que vai ser 18 centímetros de abertura. Então, aqui na linha lateral da minha saia, eu vou fazer uma marcaçãozinha com a abertura que eu quero, que a minha deu 18 centímetros, tá? Então, tá marcado ali. E agora eu preciso calcular a profundidade, né? Porque o bolso ele serve para guardar coisas. Então, se eu fizer um bolso, a não ser que eu queira um bolso falso, mas não é o meu intuito. Eu gosto de pôr a mão mesmo, gosto de vestir e ficar apoiada ali. Então, eu vou calcular uma profundidade e eu vou calcular uma profundidade de 10 centímetros além dos 18 de abertura. Então, vai ser 28, a partir da cintura, 28, né? Então, vai dar aqui, mais ou menos, a minha profundidade do meu bolso, tá? E aí, o que que acontece? Agora eu preciso determinar a aparência desse bolso. Tipo assim, o bolso da minha calça, por exemplo, olha só. Ele é super diferente, a boca dele é super aberta. Mas no meu vestido, não acho que vai ficar legal isso. Então, eu quero fazer um bolsinho mais discreto. Poderia ser um bolso embutido, que nem aparece. Mas como eu quero facilitar a costura pra vocês, eu vou fazer ele levemente abertinho. Então, eu preciso raciocinar quanto que eu quero aqui que fica aberto. E pra isso, eu vou colocar só 2 centímetros de abertura. Aqui, ó, 2 centímetros de abertura. E agora, eu tenho que ligar esse ponto até o ponto da minha abertura, decidindo se eu vou fazer ele em curva ou se eu vou fazer ele retinho. Eu vou fazer ele retinho para que fique mais fácil a costura também. Então, aqui é a abertura do meu bolso. Agora, a gente sabe que o bolso é um pedaço de tecido dentro da minha roupa, né? Então, aqui eu tenho a aparência dele, eu calculei qual que é a profundidade. Mas e dentro? Até onde que ele vai dentro? Até onde que é necessário que ele chegue dentro?
também vai ficar a seu critério. Não vai fazer ele pegando a frente toda, porque aqui nessa parte ele não serve para nada, ele serve na profundidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a profundidade dele para a lateral até a linha da pence, só para ficar mais fácil mesmo de fechar depois. Eu vou descer em linha reta aqui e com o meu esquadro, eu vou achar o encontro dessa linha reta com a profundidade que eu escolhi, ó. Dessa forma. Vou fazer esse bolso quadradinho, porque depois que eu fechar essas pences, o meu bolso ele vai estar alinhado com a linha central da minha pence. Então, assim, eu sei que existe bolso redondo, existe bolso quadrado, existe bolso de todas as maneiras. E o que é comum a todos eles é que o bolso tem a parte da vista. A vista porque a gente vê, então essa parte que aparece do bolso é a vista. E dentro a gente tem o forro, né? As marcas de roupa pronta e tudo mais fazem esse forro com tecido mais simples ou até mesmo com retalhos. Eu não, eu vou usar o mesmo tecido do vestido, porque eu vou ensinar vocês uma forma de calcular esse bolso, né, de cortar esse bolso, que é bem mais fácil da gente aplicar e não precisa ficar fazendo grandes acabamentos. Então agora que a gente tem isso calculado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedaço desse meu papel aqui, olha só, eu cortei uma parte aqui do meu papel para poder gerar esse retalho, porque agora eu vou colocar isso aqui por baixo da minha saia e vou carretilhar, né, e tirar esse bolso aqui, essa imagem desse bolso. Eu vou duplicar isso, essa imagem. Então, eu vou posicionar aqui. Prontinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pezinho aqui pra não sair do lugar, pelo menos o de baixo, né? E com a carretilha, eu vou marcar as partes internas aqui do meu bolso. A pence não é reproduzida, ela é apenas na saia, tá? E vou já riscar também as partes laterais. Eu vou transferir tudo isso para um outro papel. Uma coisa importante também é já marcar o fio, tá? Então, eu vou marcar o fio da saia aqui e já vou deixar como fio do bolso. Depois eu escrevo, é só pra marcar mesmo. Então, eu vou tirar o meu rascunho aqui de baixo, dessa forma. E olha, ficou reproduzido exatamente, tá vendo? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu vou riscar todas essas partes, vou reforçar todas as minhas marcações. E agora, eu vou dobrar nessa linha interna aqui, tá vendo? Vou dobrar nessa linha interna e vou carretilhar novamente para marcar do outro lado, tá? Só que agora, na hora de passar essa carretilha, eu não vou marcar essa parte do acabamento, eu vou marcar só a linha de fora e depois vocês vão entender por quê. Vou marcar só essa linha aqui. Aqui em cima também. Eu abro o meu molde. E agora que eu tenho o meu bolso marcado dos dois lados, o que vocês precisam entender? Essa linha aqui é a representação dessa linha de fora aqui, dessa linha interna. E essa aqui é a representação dessa linha aqui. Então, com o mesmo molde de bolso, eu consigo fazer tanto a parte que aparece, né, que é a vista, quanto a parte interna do acabamento. E agora eu posso colocar a margem de costura. Eu vou colocar uma margem de costura de 2 centímetros nas laterais para poder fazer a costura embutida, a costura francesa. Essa linha de cima, como é a representação da linha da cintura, como eu deixei 1,5 lá na blusa, eu também vou deixar 1,5 na saia, então o bolso vai fazer parte da saia, então eu já vou deixar aqui 1,5 centímetros. E aqui eu vou deixar 1 centímetro apenas, porque eu vou embutir essa costura. Então, não tem necessidade de eu fazer essa costura muito grande. E agora, ó, reparem que eu não fiz essa peça ainda, não fiz essa parte. Porque o que acontece? Essa linha aqui eu vou desconsiderar, ela não existe mais. Eu só usei ela para transferir para esse lado. Mas aqui desse lado eu vou usar somente essa linha. Então, daqui pra lá eu vou calcular os 2 centímetros, porque ainda é a linha externa.
Mas nessa linha aqui, eu vou calcular 1 centímetro. Tá vendo? Então, para facilitar, eu vou recortar o molde dobrado pela linha que tá mais para fora, que é a linha da vista, que vai aparecer. Dessa forma, aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, ó, esse ponto de encontro aqui, eu vou marcar ele pra fora assim, tá vendo? E vou cortar, aí eu abro meu molde, eu cuido pra cortar um lado só. Mas eu corto aqui e corto a margem de 1 centímetro que eu fiz, ó. Dessa forma. Vai ficar essa diferença aqui. E agora eu vou explicar isso na saia. Porque na saia, na frente, eu vou desconsiderar esse biquinho aqui. Porque esse biquinho vai ser referente à vista que está calculado aqui nesse bolso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a margem de costura. Lembrando que essa linha central não tem margem de costura, porque ela é o centro ou dobra. Então, eu vou escrever aqui, ó, centro ou dobra, né? Aqui em cima eu vou deixar 1,5, igual eu deixei no bolso. Na lateral eu vou deixar 2 centímetros para poder ter uma boa margem para a minha costura francesa. Vou seguir até mais perto aqui. E aqui é a mesma coisa, vou calcular só 1 centímetro para acabamento desse meu acabamento de bolso aqui, ó. Somente até aqui, e aqui eu prolongo pra lá. A minha barra eu vou fazer também com 2 centímetros, porque eu não tenho overlock, eu não vou usar overlock. E aqui está cortado no meu molde da frente. Agora eu vou cortar isso aqui, pra vocês entenderem melhor. Prontinho, ó, esse aqui é o meu molde da frente, deixa eu escrever aqui. Frente... Esse aqui é o fio do tecido, eu vou cortar apenas uma vez porque está na dobra, tá? Então, assim, eu não cortei aqui ainda, porque aqui eu vou colocar a margem de costura de 2 centímetros. Deixa eu fazer de outra cor. Porque vai ser onde eu vou usar para as costas. Então, aí sim eu recorto, porque as costas tem margem de costura de 2 centímetros. Então, aí sim o meu molde está cortado com a margem de 2 centímetros aqui, porque é das costas. Então, o que é costas eu vou escrever de azul. Costas eu corto 2 vezes. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas como que vai usar as costas sendo que tirou um pedaço lá do bolso? É muito simples, ó. Eu pego esse molde do bolso que eu cortei, ó. Tá vendo que tem essa parte aqui, que é a menor? Eu vou encaixar elas aqui. Quando eu encaixo uma em cima da outra, ó, dessa forma, eu tenho de novo o meu molde base completo. Daí, na hora do corte, só esse aqui, ó, uma firula, só pra não precisar fazer 2 moldes, mas vocês podem, tá? É só porque vai muito papel e como provavelmente vocês são iniciantes, eu acho que não é necessário, mas vocês podem. Nossa, eu tô toda azul já, de caneta. Tá? Então, assim, pra cortar a frente, a gente vai cortar assim, essas duas partes separadas. E com isso aqui dobrado, ó, a gente exclui essa margem de costura aqui. Assim é o molde da frente. Agora, quando a gente vai usar pras costas, a gente abre a margem de costura, fecha o bolso aqui, e encaixa uma parte na outra aqui, ó. E pronto, tem molde das costas. Olha o bolso aqui atrás, como é que fica, ó. Fica a dobra aqui e aqui eu vou fazer a costura, tá vendo? E é isso, gente. Aqui, então, tá o mesmo molde valendo pra frente e pras costas. Deixando claro, novamente, que vocês não precisam fazer dessa forma. Se vocês não se importarem, né, em usar mais papel, se vocês tiverem material, dá sim pra fazer 2 moldes separados e se organizar melhor aí na mente, tá? Mas eu acho que na hora do corte vai ficar mais claro como é que trabalha com um molde só, tá? Eu já tô aqui, então, com todas as minhas modelagens, né, da parte de cima, os acabamentos e a saia. Eu não vou fazer forro, eu vou fazer realmente um vestido bem simplesinho, acho que já tem informação demais. E o que mais? Não percam, né, não percam a próxima aula, eu vou dividir essa aula em 2.
Eu vou continuar agora, vou cortar o tecido aqui, aproveitando o ateliê, mas eu vou cortar em duas para jogar para a próxima aula, para não ficar muita informação para vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, essa camisa, vocês gostaram? Eu fiz essa camisa para uma aula e se hoje for quinta-feira, ela deve estar indo para o ar, deve estar indo para o YouTube, para o IGTV e vai ficar disponível por 7 dias. Então, além de tudo isso que vocês estão vendo aqui, também tem a camisa para vocês aprenderem. É muito simples, vocês vão pegar o molde base que vocês aprenderam aqui e vão fazer as alterações igual eu ensino na aula e vão conseguir fazer a camisa. Legal, né? Eu amei ela, tô apaixonada. Ela é de linho puro, ela é bem fresca e eu tô gostando bastante, tá? Então chega de enrolação, vou cortar aqui para gravar a próxima aula, não percam. Continuem assistindo para não perder o fio da meada aí, já que é tudo uma sequência, tá?